Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Esse vídeo é um vídeo denúncia. Ele tem uma característica de denúncia. Porque nós vamos provar para vocês aqui agora, especialmente para os nossos irmãos adventistas, o porquê que nós estamos afirmando aqui há 6 anos e meio que a igreja adventista não sabe o que é evangelho. Que a igreja adventista nunca compreendeu, nunca assimilou, nunca absorveu as verdadeiras implicações da cruz de Cristo. Nunca. Vamos provar para vocês aqui agora. Vocês vão ouvir um pequeno áudio, é curto, tá? E vocês mesmos vão pesar, vão refletir. Não se assustem, tá? Não se assustem com o que vocês vão ouvir aqui. Não se assustem, porque o que vocês vão ouvir aqui são palavras de um pastor adventista que está pregando numa determinada igreja, que eu não sei que igreja é e não sei o seu nome também, eu não sei o nome do pastor, não sei quem ele é. Não vou mostrar o vídeo, até porque está no celular aqui, não ficaria legal. Mas o áudio vocês vão ouvir. O pastor adventista, ou seja, falando em nome da igreja, esse sim está falando a verdade acerca do que a igreja propõe para o mundo. Esse aqui é verdadeiro, esse pastor aqui. Ele é o pastor raiz. Vamos ver o que ele disse acerca da cruz de Cristo? Vamos ver? Mas segurem-se nas vossas cadeiras. Quem mandou esse recorte foi o meu amigo Guilherme, meu irmão Guilherme, lá de Nova York. Irmão e amigo nosso, com quem a gente se corresponde já há alguns anos. Escutem, prestem atenção no que esse pastor diz, afirma. Mas é o que a igreja propõe. É o que a igreja adventista propõe para o mundo. E ele fala a verdade acerca do que a igreja propõe para o mundo. Prestem atenção nisso. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz. Não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é, então, o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz, eu pensei que, de repente, fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Qual é o momento mais... Vocês viram isso? Vocês acabaram de ouvir as palavras de um membro da administração, da hierarquia adventista, afirmando o que verdadeiramente a igreja propõe para o mundo? Qual é o momento mais importante na história da salvação ou da redenção? Não é a criação, não é o dilúvio, não é o nascimento de Cristo, não é a cruz de Cristo, não é a ressurreição de Cristo, nem a volta de Jesus. Segundo Ellen White, o momento mais importante da história da salvação é, ou seria, um suposto juízo investigativo que teria se iniciado em 22 de outubro de 1844. Pasmem vocês. Isso aqui é o que a igreja propõe mesmo, de verdade, segundo o seu arcabouço dogmático. Isso aqui é verdade o que ele está falando. Eu estou falando que ele é de verdade do ponto de vista adventista. Esse pastor aqui não doura a pílula, não. Ele não fica tentando reparar o irreparável, tentando consertar o inconsertável. Ele não fica tentando camuflar a mensagem adventista, como fazem Leandro Quadros, como faz Leandro Quadros, Rodrigo Silva, Sérgio Monteiro, Michelson Borges e os 4 cavaleiros do Apocalipse adventista. Todos esses ficam dourando a pílula, ficam enganando o povo a quem eles pregam, os de fora,
Porque os de dentro são bombardeados com isso aqui. Eu não sei quem é esse pastor, não me interessa saber o nome dele, de onde ele é, em que igreja ele está pregando. Mas ele está falando a verdade acerca do que a igreja propõe para o mundo. Vocês viram. Na cruz não estava nada definido. O momento mais importante da história da salvação não foi o nascimento, não foi a cruz de Cristo, nem sua ressurreição, nem volta de Jesus, nem será a volta de Jesus. O momento mais importante, segundo a Bíblia, não, segundo Ellen White, seria um suposto juiz investigativo que supostamente teria começado em 22 de outubro de 1844. Pelo amor de Deus, conversando com Roberto Miranda, meu irmão e amigo, sobrinho do Elias, com quem nós estamos estudando há anos esses assuntos. O Roberto me disse o seguinte: PC, teria alguém que falasse oficialmente em nome da Igreja Adventista que pudesse refutar, objetar ou tentar emendar ou consertar o que esse pastor disse? Foi o questionamento do Roberto. Eu estou aqui simplesmente replicando o questionamento que o Roberto fez. Teria alguém aí? Alô? Igreja Adventista? Teria alguém aí disposto a refutar o que esse pastor adventista disse verdadeiramente acerca dos postulados da igreja sobre salvação? Teria alguém aí? Alô? Tem alguém aí para falar em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Oficialmente. Teria alguém aí para falar em nome da Igreja Adventista que pudesse dourar a pílula de tal modo que essas afirmações não se constituíssem numa aberração teológica? Teria alguém aí dentro da teologia adventista que pudesse falar oficialmente em nome da igreja para abafar isso que esse pastorzinho disse aqui? Teria? Se tiver, apareça, por favor, e diga para o mundo que esse pastor aí está errado. Teria? Se tiver, apareça e diga que esse pastor está equivocado, que não é bem assim. É o clichê da Igreja Adventista. É um dos clichês da Igreja Adventista. Não, não é bem assim. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Teria alguém para refutar as aberrações que esse pastor acabou de afirmar aqui? Na cruz, nada estava definido. Nada. Eu quero propor... Olha, vocês me perdoem, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso falar. Depois de replicar aqui a pergunta e o desafio que meu irmão Roberto pediu para que eu trouxesse aqui, ou seja, buscar alguém que fale em nome da Igreja Adventista, oficialmente, que refute, que procure emendar, ou consertar, ou sei lá, reparar o que esse pastor disse aqui. Será que tem alguém? Então, depois disso, eu teria que mostrar para vocês o que a Bíblia fala acerca de redenção, meus irmãos. O que foi que a cruz de Cristo representou para a nossa salvação? E que foi completado, digamos assim, pela sua ressurreição. Mas antes, eu tenho que passar para vocês um silogismo com o qual, veja, um silogismo com o qual a Igreja Adventista só acatará as duas primeiras premissas, a maior e a menor, a primeira e a segunda. A conclusão desse silogismo, a igreja não aceitará, mas eu preciso apresentar isso de novo para vocês aqui, para vocês entenderem como é grave essas afirmações desse pastor aqui. Mas é isso, repito, é isso que a igreja propõe para o mundo. Ele está falando a verdade. Ele não está adorando a pílula, não. Por isso é que quando a gente afirma aqui que a Igreja Adventista não conhece o Evangelho, vem muitos ignorantes aqui, membros da Igreja Adventista, mal intencionados, ignorantes. Ou seja, não sabe o que significa graça, não sabe o que significa Evangelho, né? Vem falar bobagem aqui, vem nos criticar, jogar pedra, enfim. Então vamos para o silogismo. Premissa maior. Deus é onisciente.
A igreja vai concordar com isso? A igreja adventista vai concordar. Deus é onisciente, a igreja concorda com isso. Segunda premissa, ou a premissa menor: Jesus é Deus. A igreja adventista vai concordar com isso? Vai. Porque a igreja adventista, a partir de 1980, consagrou em seu arcabouço dogmático a doutrina da Trindade como uma das verdades fundamentais da Bíblia. A doutrina da Trindade. Vamos repetir? Premissa maior: Deus é onisciente. A igreja adventista concorda? Concorda. Jesus é Deus. Premissa menor. É isso, Jesus é Deus. A igreja adventista concorda com isso? Concorda. Só que ela não irá concordar com a seguinte conclusão desse silogismo. Bom, se Deus é onisciente, afirmação com a qual o adventista concorda. Jesus é Deus, afirmação com a qual a igreja adventista do sétimo dia também concorda. A conclusão é só uma. Logo, Jesus sabia, desde o princípio, por quem morreria na cruz. Esta conclusão, ela é irrefutável, caso você concorde com as duas premissas enunciadas aqui. Veja que eu não estou trabalhando ainda dentro da palavra de Deus as implicações da cruz de Cristo e de sua ressurreição. Eu estou simplesmente emitindo um silogismo com base naquilo que a igreja adventista crê, especialmente acerca de Deus, da Trindade. Se Deus é onisciente, se Jesus é Deus, é óbvio, é lógico, mas é uma lógica divina essa aqui. Não é uma lógica segundo os parâmetros da ciência humana. É uma lógica divina. É óbvio e lógico que Jesus sabia desde o princípio por quem estaria morrendo na cruz do Calvário. Quem negar esta conclusão aqui estará negando todo o silogismo, negando as implicações do que represente, do que signifique a doutrina da Trindade. Eu sei que a igreja adventista não vai negar a doutrina da Trindade porque é um dos seus dogmas, que ela trouxe, que ela consagrou no seu arcabouço dogmático a partir de 1980, porque antes não. Antes havia um rebuliço, havia muita dúvida, havia questionamento sobre a doutrina da Trindade e a igreja não havia se posicionado oficialmente sobre essa questão. Mas a partir de 1980 isso ficou consagrado. Está lá no Nisto Cremos. Deus é onisciente. Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, ele também é onisciente. Se Jesus é onisciente, é óbvio que ele sabia desde o princípio por quem estaria eficiente e efetivamente morrendo na cruz. Isto é uma conclusão óbvia, lógica do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do dogma da Trindade. Agora eu quero passar para vocês aqui 4 aspectos da redenção. 4 só, tá? Quais são esses 4 aspectos da redenção com os quais a Bíblia concorda? Primeiro aspecto da redenção: redenção predestinada. Segundo aspecto da redenção: redenção concretizada. Terceiro aspecto da redenção: redenção aplicada. Quarto aspecto da redenção: redenção consumada. Desses 4 aspectos da redenção, somente esse último aqui, redenção consumada, é que nós ainda não experimentamos. Ainda não se atualizou em nós, porque Jesus não voltou. Este 4º aspecto da redenção só se atualizará quando Jesus voltar e nos levar com ele. A redenção consumada.
mas os três anteriores aspectos da redenção já foram afirmados. Redenção predestinada, redenção concretizada, redenção aplicada. E aí erra a Igreja Adventista por não reconhecer esses aspectos da redenção. Erra e erra feio. É por isso que dentro da igreja há muita gente morrendo espiritualmente falando. É por isso que a igreja anda perdendo pelas portas dos fundos muita gente que já não suporta mais carregar um fardo pesadíssimo que a igreja coloca sobre eles. Vamos ao primeiro aspecto da redenção. Redenção predestinada. A Bíblia fala sobre isso? Primeiro leiamos Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios, capítulo 1, verso 4. Antes da fundação do mundo. Olha só. Antes da fundação do mundo. Deus. Só podia ser Deus antes da fundação do mundo. Não havia outra realidade antes da fundação do mundo, a não ser Deus. É como se Paulo estivesse aqui nessa primeira frase, nessa primeira afirmação, do versículo 4 aqui de Efésios 1, replicando aquilo que o salmista já replicara há cerca de 1000 anos atrás e que eu trago para vocês agora. Olha só. Salmos 90, versos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Glórias a Ti, Senhor. Parece que nessa primeira afirmação de Paulo em Efésios 1, versículo 4, ele está replicando o que o salmista aqui em Salmos 90 já afirmava nas Escrituras Sagradas. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Esse nele aqui, se vocês lerem todo o capítulo 1 de Efésios, vocês vão ver que é uma referência a Jesus Cristo. Então percebam a força desse texto. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Ou seja, o que significa isso? Jesus, né? Não foi por nossa causa que Deus nos escolheu. Não foi por causa da nossa justiça, da nossa performance em guardar lei. Não foi por causa da nossa expertise em conhecer as doutrinas da Bíblia. Não foi por causa do meu diploma de bacharel em teologia, de mestre em teologia, de doutor em teologia, ou por conta do meu cargo, alto cargo dentro da administração da Igreja Adventista, que Deus me escolheu. Não foi porque Deus viu e previu que eu seria santinho, que eu seria um justinho, que eu seria melhor do que os meus irmãos em termos de santidade, santificação e coisas afins. Não, Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Com um propósito, está aqui. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Quer dizer que Deus, antes da fundação do mundo, me escolheu, não por mim mesmo, não por causa de mim mesmo, mas me escolheu em Jesus Cristo, com o propósito de me tornar o quê? Santo e irrepreensível diante dele mesmo. Vocês estão percebendo a grandiosidade desse texto? Vocês estão percebendo a riqueza, a força,
as maravilhas contidas nesse texto. E aí, Paulo termina. Em amor, eu tenho que ler o verso 5. Em amor, nos predestinou para ele. Aí vem a teologia adventista e diz, predestinação é doutrina do diabo. Mas a Bíblia está dizendo que Deus nos predestinou para ele mesmo em amor. Quem é a personificação do amor de Deus na terra? Quem foi? Jesus Cristo. Em amor nos predestinou para ele mesmo. Para sermos adotados como seus filhos. Adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade. A redenção foi predestinada ou não, meus queridos irmãos? Por meio de Jesus Cristo. Foi predestinada ou não a nossa redenção? Quem disser que não, está mentindo em nome de Satanás. Em nome do diabo. Está mentindo em nome do diabo. Quem disser o contrário. A nossa redenção foi predestinada, sim. Outro texto que afirma isso. Que a nossa redenção foi predestinada. Bom, eu estou vendo que eu vou demorar para fazer essa explicação dos 4 aspectos da redenção. Então eu vou ficar só nesse primeiro aspecto, nesse vídeo. No próximo, eu volto trazendo os demais aspectos, tá? Da redenção. Para mostrar para vocês qual foi, segundo a Bíblia, o maior momento da história da salvação da humanidade. Tá bom? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Leia comigo. Eu só vou ler esse texto agora. Depois eu volto trazendo os demais aspectos da redenção. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou, passado, e nos chamou, passado, com santa vocação. Santa vocação. O que é vocação? Vocação é chamado. E o chamado é santo. Não é meu. Não sou eu que me chamo. Não sou eu que me convido. Não sou eu que me levo para Deus. O chamado é santo. Não segundo as nossas obras. Tem que falar baixinho isso aqui para não ofender a sensibilidade dos santarrões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqueles que pensam que são mais santos do que os demais dentro da igreja. Os santarrões odeiam esses textos que nós estamos lendo agora. Não segundo as nossas obras. Ou seja, o chamado é santo e foi feito não por causa do que eu faço. Em termos de guardar lei, obedecer normas, mandamentos, ordenanças. Não é por causa disso, o santarrão. Mas conforme a sua própria determinação e graça, sua própria, Deus, determinação e graça, que nos foi dada em Cristo, não foi por causa de você. Não foi por causa de você que Deus se determinou a salvar em Cristo. Não foi por causa de você, mas essa determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. E aí eu te pergunto, a redenção foi predestinada ou não?
segundo esses textos? Foi predestinada ou não? Foi, não foi? Foi, você viu isso. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Esse é o primeiro aspecto da redenção. A redenção foi predestinada. Os 3 outros aspectos eu vou tratar deles no próximo vídeo. Redenção concretizada. A redenção foi concretizada. Você viu que, segundo a afirmação do pastor adventista aí, que faz uma afirmação em nome de Ellen White, não é em nome da Bíblia que ele faz essa afirmação, de que na cruz nada estava definido, é em nome de Ellen White. Vamos saber se estava alguma coisa definida na cruz ou não? A redenção foi concretizada. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Vamos ver também que a redenção foi aplicada. Vamos ver isso no próximo vídeo. E a redenção, por ter sido predestinada, concretizada e aplicada, a redenção será consumada. Porque redenção não é projeto humano. Redenção não é coisa humana, minha ou sua. O santarrão da igreja adventista, metido a besta. Redenção é negócio de Deus. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas no próximo nós vamos tratar desse assunto. Para quê? Enquanto isso, nós estamos aqui esperando alguém que fale em nome da igreja adventista que possa refutar o que esse pastor disse aqui, afirmou, sabe-se lá para quem? Quem foram os coitados que primeiro ouviram isso da boca de um pastor dentro da igreja adventista? Vou mostrar de novo para vocês. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é, então, o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que, de repente, fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. E aí, meus queridos irmãos, guardem essas afirmações, vocês que estão afirmando que a igreja adventista sabe sim o que é evangelho. Na cruz, nada estava definido. O momento mais importante da redenção humana não foi o nascimento de Cristo, não foi a cruz, não foi a sua ressurreição, não será a volta de Jesus, mas segundo Ellen White, não segundo a Bíblia, foi um tal de juízo investigativo que teria supostamente começado em 22 de outubro de 1844. Durmam com esse barulho. Vamos esperar até eu gravar o próximo vídeo se aparece alguém da Igreja Adventista do Sétimo Dia que fale oficialmente em nome da igreja, que possa tentar consertar o que foi dito por esse pastor aqui, porque o que ele diz aqui é o que a Igreja Adventista realmente propõe para o mundo. Vocês estão percebendo como a Igreja Adventista é uma seita perigosíssima? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que quando a igreja faz esse tipo de afirmação aqui, ela está afirmando aquilo que realmente ela propõe para o mundo? Sem dourar a pílula? Mas vocês estão vendo como isso aqui é grave? Ellen White tem mais autoridade do que a Bíblia. E aí a gente não cansa de afirmar isso aqui, mas não. As pessoas ficam dando murro em ponta de faca aqui. Não, vocês estão mentindo. Vocês são os apóstatas perdidos. Vocês vão pagar por isso que vocês estão fazendo com relação à igreja adventista. Quantas vezes eu já li isso aqui na seção de comentários? Quantas vezes eu já li isso aqui? Você vai pagar por tudo que você está falando e fazendo contra a igreja adventista. Eu encerro dizendo, eu não sou contra a igreja. A igreja para Deus são pessoas, é um conjunto de pessoas. É uma coinonia, uma comunhão de crentes. Isso para Deus é a igreja. E só existe uma igreja, embora existam várias denominações ao redor do mundo. Só existe uma igreja aos olhos de Deus. E nós vamos ver
no próximo vídeo, por quem foi que Jesus morreu. Nós vamos ver no próximo vídeo se na cruz, como disse esse coitado aqui, que reverbera aquilo que a Igreja Adventista pensa. Vamos ver se realmente na cruz não estava nada definido? Eu mostrei para vocês só no silogismo que eu trouxe no início do vídeo que estava definido sim. Vamos fazer de novo o silogismo e encerrar o vídeo? Premissa maior: Deus é onisciente. Premissa menor: Jesus é Deus. Conclusão: logo, Jesus sabia desde o princípio por quem eficiente e efetivamente estaria morrendo na cruz. Sabia ou não sabia? Jesus por quem ele estaria efetiva e eficientemente morrendo na cruz. Sabia ou não sabia? Os santarrões adventistas. Se ele sabia por quem ele estava morrendo na cruz, como é que na cruz não estava nada definido? Inclusive o Wilson Paroski, o cabeção da Igreja Adventista aqui no Brasil, né, que agora está lá nos Estados Unidos, dando aula numa universidade lá do sul dos Estados Unidos. O cabeção da igreja, Wilson Paroski, disse que não há definição também de quem está salvo na cruz. Isso só será consumado, concretizado no juízo investigativo. Vocês verem que não é só esse coitado que está afirmando algo aterrador, não, né? Até o Wilson Paroski também, o doutorzão, o gênio, o cabeção, faz algumas afirmações que ele tem que fazer mesmo, ele tem que defender a igreja. Ele trabalha para a igreja, recebe seus altos salários da igreja, né? Todos os seus benefícios, através dos quais ele tem uma vida boa, né? Ele tem que defender mesmo essas aberrações teológicas. Eu não sou contra o povo adventista. O que eu faço aqui é por amor a esse povo adventista, porque eu sei que Deus tem um povo dentro da denominação adventista do sétimo dia. Deus tem uma igreja dentro da igreja adventista do sétimo dia. Eu sei que Deus tem. É por isso que eu fico aqui pregando. É por isso que eu faço a minha parte. Jesus mandou eu fazer o quê? Pregar. Vai, meu filho, prega. Mandou você também pregar. Vai, meu filho, prega. Prega. Essa é a nossa tarefa. Agora, convencer e converter é comigo, vai dizer Jesus para nós, né? Convencer e converter é comigo. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo unja a sua mente para que você possa entender todas essas verdades contidas na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.